Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. Isto é idiosincrasia africana. ESI idiosincrasia africana. Isto é 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 idiosincrasia africana. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete, aqui comigo tenho o Wilson Dias, Isaac Paes, e hoje temos aqui finalmente um pouco progesterona, não é? É progesterona, estrogênio. Não faço a mínima ideia do que é que o Paquete mas estrogênio também os homens têm, mas progesterona é das mulheres. Temos finalmente uma mulher, Dó Cardoso, podes-te apresentar, que é mais prático. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, como diz o Rui. Eu sou a Dó Cardoso, amiga do Rui. Tenho 42 anos e vim dar aqui um parecer. Pois eu queria participar. A primeira pergunta queria colocar e não queria mencionar, né? Ia dizer que tens uma idade compreendida entre 20 a 50 anos. Não tenho problemas com isso. E queria saber qual era o teu segredo para manter essa pele tão cuchi, parece um rabinho de bebê. Olha, sou africana, além de tudo sou negra e isso a melanina ajuda imenso. Já baixa aí 10 anos. Sem dúvida. Tecnicamente. Sem dúvida. Bem, para começar eu queria colocar aqui uma grande pergunta, que, sabendo que és uma pessoa empreendedora também. Obrigada, vale a pena salientar que ela tem a sua própria empresa, mãe, filha, certamente, também, ser humano, pronto. Humana também? Tantas qualidades. Queria te perguntar uma pergunta bastante importante. Porquê que as mulheres vão à casa de banho e demoram muito tempo? E vão sempre aos pares. Exatamente. É verdade. Porque nós temos uns extras que os homens não têm e que a partida não ligam. Nós temos que lidar, além de tudo, com mais higiene, acho eu, mais cuidado. Às vezes temos que fazer uma ginástica para não nos sentarmos. Eu acho que o tempo que nós levamos é porque nós temos que articular mais o nosso corpo na casa de banho em si, parte da casa de banho em si. Quando eu falo do espelho tem um outro tanto, que não é a imagem, a figura, o sacudir do cabelo, não é? Queremos estar bem, queremos estar bonitas, e depois casa de banho para a mulher é um recanto de algures, de um centro comercial, de um restaurante, de uma discoteca, onde podemos trocar ideias longe, não é? Dos ouvidos, dos olhares de outras pessoas. Quantas fotos por dia que vocês tiram? E quantas é que publicam? Milhares. Nós escolhemos uma, mas tiramos 1000. Sim. E aos pares, pronto, já deste indicação que tem aos pares. Eu queria passar aqui a palavra aqui aos meus colegas que estão aqui um bocadinho acanhados. Não, eu não fiz esta pergunta, eu sempre quis saber. Que era claro, da casa de banho, porque é tanto tempo. Sim. Eu já estou muito mais contente só de saber a razão. Quem é que trai mais, o homem ou a mulher? De facto, mentalmente, do que é que tu te referes, Rui? Quem é mais infiel? Quem é mais infiel? O homem ou a mulher? No mundo em que nós estamos hoje, e sendo honesta, em todos os aspectos, eu acho que está 50-50. Politicamente correto? Não estou a sê-lo. Era muito fácil dizer que o homem... Eu acho que o homem trai mais. Não, eu acho que a mulher hoje em dia tem este poder também. Fácil. Sim. Então as mulheres equilibraram, mas os homens teriam mais antes. Sim, penso que sim. Na minha opinião, modesta opinião, eu acho que as mulheres traem mais. Porque a vantagem das mulheres é que os amantes das mulheres querem continuar amantes. Ao contrário, já não. As amantes dos homens querem sempre tornar-se mulheres deles. Maior parte, não digo que o que confirmas também que os homens têm mais amantes do que as mulheres têm amantes. Tem também, existe, mas eu acho que as mulheres hoje em dia conseguem trair e não ser apanhadas. Também acho que sim. E o homem trai, é aquela bandeira toda, é o telemóvel, é coisa. As mulheres não, se for preciso, a mulher
está em casa, o telemóvel dela não toca. Oh, Rui, porquê é que tu achas que isto é? Uma mulher, em 24 horas de um dia, tu já vistes o que é que ela tem que ultrapassar, as várias facetas em que tem que se ajustar, redobrar. Ela é trabalhadora fora de casa, ela é mãe, ela é amante, ela é mulher. Ela tem muito mais capacidade para esconder isto do que um homem. Sem dúvida, a mulher é muito mais inteligente que o homem. Tecnicamente o homem dá mais bandeira, né? O homem, é o que está aqui a acontecer. Basicamente é isso. Tecnicamente, o homem dá muito mais bandeira. Muito mais. Vocês também não concordam que tem a ver muito com o facto da mulher ser mais ágil? A mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, sempre aquela ideia que a mulher faz. Isso acho que é um mito, mas há sempre aquela ideia que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vou partilhar convosco uma imagem que eu tenho em mente, que é de uma mulher negra, africana, suponho que em África. Ela estava a descascar batatas, sentada no sofá, tinha a bacia em frente à sua perna. Ela tinha os gêmeos, um de cada lado, a amamentar, e ela ainda tinha o telemóvel ao mesmo tempo. Isto é das imagens que mais me ficou, porque ela estava a comunicar, ela estava a tratar do jantar e estava a amamentar os seus filhos, tudo ao mesmo tempo. As mulheres vestem-se para estarem bonitas aos olhos dos homens ou para terem inveja e olhares de outras mulheres? Não, nós vestimos, eu visto-me, eu cuido-me para mim mesma. Mas alcancei isso com o passar dos anos da idade. Maturidade também numa mulher representa muito para mudanças ou aperfeiçoamento de comportamentos que ela teria enquanto mais jovem. Agora, sinceramente, no que tu questionastes, nós nos vestimos para elas, não para eles. Os homens não apanham as pequenas coisinhas, uma unha lascada, um pelo fora do sítio na axila, na perna. Aquele cabelo cortado de 3 centímetros. Sim. Ora, aí está. Nós nos vestimos para elas, elas são as nossas maiores críticas. Se forem inteligentes, vão apreciar e admirar. Se não tiverem tanta autoconfiança, vão detestar, vai causar inveja, desconforto na outra menina. E isso causa, imagina, saber que a tua amiga reparou que estavas bonita, mas de uma forma elogiosa ou de uma forma invejosa. O que é que vos dá mais? O que é que dá mais gosto ou mais? Porque, por exemplo, acredito, como tudo, há pessoas que se calhar gostam que os outros tenham inveja deles. E não sei como é que no caso das mulheres, mas acredito que mas concordas que isso também tem a ver com autoestima? Sim, exatamente. O fraco tem essa ideia, tem esse pensamento. Eu quero que as minhas amigas olhem para mim com olhos brilhantes de ver, de me elogiarem e de me criticarem, se assim o acharem, porque eu acho que a amizade também soa isto. Okay. Sim. Também é por aí. Assim, ninguém me perguntou, mas eu na condição de homem africano também gosto de me vestir bem. E eu acho que aqui eu só quero deixar aqui claro que apesar de, desculpa estar a interromper, Isaac, eu quero deixar claro que apesar de termos aqui a presença da Dó, que isto aqui é um diálogo, não é uma entrevista. Não é uma entrevista, sim. Porque até de forma que dê um bocadinho de desafogo, dar-lhe um bocadinho de desafogo e darem também a vossa opinião. Exato. Tanto é que, olha, falando nisso, vocês preferem ser traídos múltiplas vezes ou descobrir que o vosso filho não é vosso? O silêncio. E essa por acaso é boa. Não, estás-me a perguntar se eu quero um tiro na perna esquerda ou na direita, né? Basicamente. Escolhe a perna. Né? Quer dizer, não estou a ver um output fantástico em nenhum dos dois lados. Não. Sim. Não há nem resposta. Próximo. Então, eu estava à espera que ela ficasse assim e não conseguisse responder certas perguntas. O filho não é meu, mas estás a brincar. Então preferes o outro. Não, também não prefiro o outro. Enfim, acho que não. Tu também vais estar condicionado como ele, né? Vais dizer que também que não e... Não sei. Então é aquela situação que só vivendo é que tu podes dizer como é que quis reagir. Mas, aquela reação, momento, não é? Mas imagina, nenhuma das situações vai ser prazerosa, digamos assim. Mas se tu tens um filho e durante muito tempo estás com ele e sentes que ele é teu filho, eventualmente descobres que ele não é teu filho, o que é que isso muda de alguma coisa na relação que tu tens com o teu filho? Acho que só com a pessoa, com a mãe nesse caso, não é? Exatamente. Se tu descobres que a tua mulher te traiu várias vezes, isso muda de certeza a relação e descobres,
isso acho que muda de forma diferente a relação e vais ter muito mais desdém em relação a essa mulher que te traiu várias vezes do que em relação a um filho que não era teu. Acho não, lá está, acho que só estando nessa situação é que vais sentir, mas eu, por exemplo, acredito que se tiver que passar por alguma dessas situações, o filho vou continuar a ver o filho como se fosse meu. Não vou gostar, claro, mas vou continuar a ver o filho como fosse meu. E a mulher, se me tivesse que trair várias vezes, também lá está. Há várias leias para a questão da traição, mas acho que seria diferente. Eu conheço um caso assim. E como tu estavas a dizer, e correto, houve uma separação, houve um divórcio, mas nunca tirou, como é que é dizer? Nunca tirou os laços, nunca deixou de ter os laços. Essa criança faz parte do testamento da pessoa traída, do homem, porque havia um caminho de 15 anos entre pai isso não e se filho. Corta, isso não se corta. Isso não se corta. Com a mãe nem vê-la, mas a criança nem nunca deixou transparecer o que a mãe tinha feito e não se quebrou laços. Fazendo um segue de uma pergunta é: porquê que o homem tem problemas de compromisso, principalmente o homem africano, assumir uma relação? E o segue dessa pergunta é: porquê que o homem africano não gosta de andar de mãos dadas com uma mulher africana? Porquê que o homem africano não gosta de andar de mãos dadas? Tu podes descartar completamente essa segunda pergunta. Muito bem, obrigado. Mas é verdade. Já agora, o teu feedback do episódio que tu a viste? O anterior, o terceiro? O segundo. Peritos Armados em Brancos. Eu ouço isso muito em relação à minha pessoa, mas concordo com vocês muitas das vezes. Eu também, estamos no mesmo barco. Sim. Mas quanto aqui a visão dos três elementos sobre relações interraciais? Aí estamos. Vai sempre bater aqui. Eu tive uma durante imensos anos e, como vocês disseram aqui, é muito verdade. A mulher africana facilmente consegue puxar, não é? Um homem de uma outra cultura para o nosso meio, não é? E foi o que aconteceu comigo. O meu ex-companheiro, o pai da minha criança, é o meu melhor amigo. Vai às funjadas lá em casa. Adoro a cachupa porque eu sou filha de mãe cabo-verdiana e pai angolano. Nós conseguimos. Ao contrário, é muito complicado. Não sei porquê. Apesar que eu acho que a mãe africana tem um papel fundamental na criação do seu filho homem e o eleva muito enquanto criança, distorcendo-lhe um bocadinho a mente. Ele é tratado como um varão lá em casa, como um bem precioso e é muitas vezes deixado de parte de certas tarefas que são incumbidas no seio da família, que ele não participa, e isso faz-lhe tornar esta criança homem já com uma certeza que tem um lugar bem especial naquela família, na sociedade, por ser macho. É verdade. Agora que tiveram esse tempo para poder pensar e responder, porque é que o homem africano tem problemas de compromisso? Assumir uma relação. O homem em si tem sempre problemas de compromisso, não? Eu pelo menos acredito que sim. Há um comediante que tinha feito uma referência muito engraçada em relação a essa comparação entre homens e mulheres em traição e compromisso e coisas do género, e ele disse: uma mulher está num relacionamento com um homem há muito tempo e tu fazes uma pergunta: gostas do teu marido? Gostas dos teus filhos? Tudo mais. Traias o teu marido com Brad Pitt, A, B, C, um famoso qualquer. Estou num relacionamento há muito tempo. Não fazia isso. É o meu marido, é os meus filhos, não quero destruir a minha casa. Tu pegas num homem, mesmas perguntas: gostas da tua mulher, dos teus filhos, tudo mais. Estás a ver aquela rapariga ali ao lado do lixo, aquela mendiga quase a cair? Mas até tem um bom rabo, até não sei, não deixa pensar bem na situação. É uma piada, mas nós temos assim, vamos ser bastante honestos. Nós homens, e eu posso falar na condição de homem, não posso falar na condição de mulher, eu sinto que somos muito mais suscetíveis a trair, porque está no nosso cérebro. Nós parece que somos pescadores, estamos sempre à procura do peixe. É claro que há pessoas que contentam, há pessoas que decidem: ok, vamos ficar por aqui, gosto do meu relacionamento, gosto da minha mulher. Não estou a dizer que não existam homens que sejam assim. Isto é tudo uma questão psicológica. Ou seja, se a pessoa acredita que é e quer ficar assim, fica, mas não vais dizer que tapou os olhos, fechou os olhos e não sai à rua. É assim, eu falo isto na condição de homem. Eu não sei como é que funciona com as mulheres.
mas com os homens eu sei que é assim. Em relação a outra questão interracial de andar com as mãos nos braços, andar com as mãos nos braços, andar de mãos dadas, até te trocas. Quero dizer, até me troco todo. Vou passar para o Wilson. Em relação de... eu não ando de mãos dadas com ninguém, estou já a avisar. Eu por acaso também tenho muita dificuldade em andar de mãos dadas. E por acaso eu tive esta conversa com os meus primos. Eu acho que é algo que vem de trás. Eu não te sei explicar porquê, mas é algo que também vem eu não vou... Acredito que vem da própria educação, porque o rapaz africano, e eu por acaso tive essa experiência, mas nem todos tiveram, mas é muito difícil tu veres pais, pelo menos na minha ótica, e corrija-me se estiver errado, né? Porque é possível, mas na minha ótica é muito difícil tu veres casais mais velhos africanos de mãos dadas, e a criança africana não cresceu a ver isso. Logo Sim. Também tem muita dificuldade a expressar, e logo, e acredito que também há muito aquela questão, a questão da masculinidade, e o homem africano às vezes poder sentir-se como fraco só por estar ou seja, como vulnerável à sua mulher só por estar de mãos agarradas com ela. Concordo. E o misto dessas duas experiências é que faz com que muitas pessoas inconscientemente e nem é por causa, lá está, inconscientemente e não porque querem, tenham essa dificuldade ou sentam o mesmo desconforto em andar de mãos dadas, seja com uma mulher africana, seja com uma mulher branca, seja com o que seja. Andas de mãos dadas, Paquete? Andas de mãos dadas? Não. Ok. Já andei, não, mas é um bocadinho com aquilo que o Wilson mencionou, que é, não estão habituados, mas eu não ando pelo desconforto, não ando, né, porque eu não vou estar a suar contigo 1 km como fazem os caucasianos. Podes abrir um bocado para dar ar e coisas. Não. Eu já vi suor na palma das mãos das pessoas a pingar, e eles não largam, e tipo, está uma pessoa no meio a passar e eles a pessoa tem que dar a volta, tem que fazer rotunda. Tipo, vão sempre em frente, vês eles ali todos, depois tiram a mão, depois voltam outra vez a agarrar, estão sentados, estão com a mão dada, enfim. Sim. Isso para mim não é pelo desconforto, porque eu não gosto, mas aqui obviamente a pergunta foi colocada de uma forma simbólica, não com outro intuito. Falando sobre o que tu acabaste de dizer, ao que é que se deve a epidemia de masculinidade beta e o que é um macho alfa? Eu não acredito. Não acreditas que existe? Acredito em macho alfa e nada dessas coisas. É capaz de ser mito. Então para ti, porquê é que os homens de hoje em dia estão super softs? Não te pergunto a ti, pergunta a ela. Em que aspecto, Rui? Achas que os homens estão super softs? Eu acho que eles são muito... sentimentais, mais ligados aos sentimentos do que antes. Antes o homem tinha que ser rijo e macho e não expressar sensação. Coninhas. Se tu fizeres a comparação estatisticamente de homens e mulheres, os homens continuam a ter uma taxa de agressão mais elevada que as mulheres. Os homens continuam a ir presos mais vezes que as mulheres. Isso. Não percebo porque é que tu dizes que os homens estão mais softs. Isso é que eu acho que o estigma não devia ser visto dessa forma. Porquê? Eu acho que ser macho, né, dar oficinha, peço desculpa pela expressão, mas dar oficinha a mulher, isso não é ser macho. Sim. Mas tu estás a dizer que os homens estão mais soft. Estão mais softs porque agora... comparação aqui? A comparação em termos de relações e eu acho que mesmo a interação que têm com as mulheres... Estão mais sentimentais, aquilo que eu digo. Não é só sentimentais, mas tem... a palavra essencial para isso, que eu já disse, vocês é que não devem ter ouvido, é coninhas. Ok. Não acreditas que sejam estão muito coninhas. Não acreditas que seja um bocado mas amor, mas porquê que não se... Pá, ganha. Pá, não estejas no lugar, meu. Então achas que o homem deve dominar? O homem pode... Hã? Deve dominar? Essa palavra é muito forte. Então qual é a palavra? Eu acho que o homem e a mulher podem jogar cada um no seu lugar. Okay. Tanto a defesa como ataque. Tendo tanto um como o outro, podem haver alterações. Um pode jogar a defesa, outro ataque. Mas o homem não pode estar a jogar também a defesa quando a mulher está a defesa. Não sei se faço-me entender. Sim. A falta de homem naquela coisa no lugar, estás a ver? É que está a criar esse tipo de homens beta. Quando digo homens beta, é homens tipo... Pá, eu tenho que mesmo utilizar essa expressão porque é a expressão mais perfeita que eu conheço para essa situação. Que é coninhas. Vocês sabem o significado do coninhas, né? É o calimero, basicamente. O chorão. Mas pronto, eu essa questão coloquei mais aqui na vertente feminina, que pode-nos elucidar aqui, se calhar, com
Os homens de hoje em dia com os homens... Tu tocaste um ponto diferente da minha visão. Quando tu dizes que eles estão mais suaves, estão mais coninhas, e no sentido do miminho, do falar suave, eu diria que estão mais suaves, mas no sentido de gaja. Eu e as minhas amigas falámos nisso. Obrigado. Os homens hoje em dia, até para assumir uma relação, estão muito coninhas. Nós. Estão muito nós, não é? Não estão tão machos, no sentido de terem uma voz ativa. Ai, não sei, porque isto, porque aquilo. Isso é coisa muito nossa de mulher. E os homens hoje em dia estão um bocadinho também... Em competição com as mulheres. Sim, mas no drama também, em tudo. Pois. No drama não. No drama sim. No drama nunca consegui. Não que eu estivesse, pronto, até já vai aquele despique agora, marca esse ponto aqui como uma parte da discussão que inicia, como o Marco, mas pronto. Não que eu estivesse a dizer que vocês sejam esse tipo de homens, mas a partir do momento que tu colocas uma questão a uma pessoa e a pessoa faz-te outra questão, pá, é muito duvidoso. Ou tens a certeza daquilo que estás a falar, ou não tens a certeza. Não vou-te perguntar como é que está o tempo lá fora. Pai, não sei, se calhar é melhor veres na internet. Amigo, levanta, vai lá fora ver se está um bom tempo ou não. Tenha certeza daquilo que falas. Exato. Tenha certeza o mais importante daquilo que tu és, nas tuas decisões. E hoje em dia, infelizmente, não existe isso nos homens. E os homens estão cada vez... E o macho alfa que eu me refiro é um homem seguro das suas decisões. E melhor ainda, responsabiliza-se pelos seus erros. Isso eu acho que é um homem alfa. Não é aquele gajo que bate na mulher, porque isso é que é o estigma que vai criando pela mídia. O macho alfa esse é um cobarde. Isso é um cobarde para mim. Para não dizer merdas, mas pronto. E eu acho que esse é que é o macho alfa. Hã? Podemos dizer isso, não era? Acho que podemos. Então pronto, segue. segue. E sendo assim, eu acho que o macho alfa responsabiliza pelos seus atos, sabe a pessoa que é, sabe pedir desculpa. Isso é o macho alfa. Mas porquê tu dizes macho alfa? Porquê que não é tipo a condição no geral de um macho? Eu digo macho alfa é como designação, não é concretamente. Por exemplo, o que é uma mulher perfeita para ti? O que é uma mulher perfeita? Para já o conceito perfeito não existe. O conceito perfeito não existe. A mulher ideal para ti? Também não existe, porque mulher ideal é feita de ideias. Se eu já tivesse descoberto, né? Não estava solteiro. Seria mais ou menos nessa condição. Obrigado por essa pergunta. Essa pergunta não, peço esse testemunho que tu me desses. Então. Deve uma pessoa solteira dar conselhos sobre relações? Não. Responde. Diz não. Diz não. Eu já dei e não correu bem. Solteira que já teve um companheiro no passado. Aí é diferente. Pois, também é verdade. Uma pessoa que está na condição de solteira provavelmente tem... Testou as águas. Sim. Pois porque tem essa questão. Pode ser solteiro por opção própria ou solteiro por ninguém lhe quer. Mas isso já são outras vertentes. Por opção própria porque ninguém te quer. Também bem, essa pergunta é para mim? Sim. Eu acho que é um 50-50, não é? No meu caso também 50-50. É, né, Wilson? 50-50 aqui. Epá, não quer deixar aí o... Mas quem é que disse o quê? Eu estava agora a distrair, desculpa. Tu é que disseste que está solteiro porque ninguém lhe quer? Não, eu só disse, tu podes ser solteiro por opção própria ou porque ninguém te quer. Ou porque ninguém... Não é, ninguém te quer, se calhar é muito forte, mas não consegues atrair o tipo de pessoas pelo qual tu te sentes naturalmente atraído. Voltando ao episódio 2. Então, mas... Voltem a ouvir aquilo que o Paquete disse no episódio 2. Pronto, estão a remar contra a maré. Remar contra a maré. Querem pessoas que se calhar não se enquadram com eles, mas pelo amor. É verdade, Dó. Sim. Basta amor numa relação para se ingrar? Conta muito, mas não basta. Conta muito em percentagem, eu acho, mas não basta. E digo isso porque o dia a dia, a convivência, feitios, maneira de estar, sonhos,
Quando dizem que os opostos se atraem-se, isso é mentira. Não concordo com nada disso. As pessoas têm que ter um mínimo de visão numa linha horizonte muito parecida. Não é verdade. Porque senão há de haver aquele momento em que aqueles opostos vão se tornar mesmo opostos. O resto do peso, o resto da percentagem é o que eu digo, é toda a convivência e depois também é a cedência. O amor conta. Um exemplo, queres ter alguém que na horizontal, na intimidade, entre 4 paredes, te preenche as medidas e fora dela lixa-te o juízo? Tu queres ter paz. Numa relação tu também queres ter paz. Quimicamente tu dás bem com aquela pessoa, fora dela ela é uma pessoa estressante, ela é uma pessoa irritante, ela é uma pessoa que te leva ao limite. Emocionalmente estável, sim. Não creio. Por isso é que eu dou a percentagem de vida, de importância, mas não é tudo. Pode um homem pobre fazer uma mulher feliz? Sim, pode. Yes. Pode, sim. Há esperança, Isaac, há esperança. Pode, sim, senhora, pode. Eu, de experiência própria, digo, o pai do meu filho é uma pessoa muito estável. E isso não foi o motivo de eu lá ficar. Acredito que 2 pessoas possam construir em conjunto, desde mente que os opostos não sejam tão opostos, não é? E o equilíbrio está mesmo na visão, em relação ao crescer, progredir. Se torna um bocadinho difícil quando chegas ao talho e o senhor do talho diz que são 20 euros e o teu marido diz que posso pagar com braços porque não tem dinheiro. Depende do que é que tu construíste para trás. Não podes pagar aquela conta porquê? Porque tens uma ninhada de filhos e não calculastes? Depende, Rui. Olha, isto é uma boa pergunta para fazer a eles. E tu também, mas pronto, sim, também podes responder, mas é para eles. Porquê que os homens têm medo de mulheres com filhos? Eu não tenho medo de mulheres com filhos. Eu neste momento não tenho medo de nada. Mas tu ao dizeres neste momento é porque estás a falar de uma forma desesperada. Eu percebo. Não, fala de uma forma de homem. És um homem, porquê que tem... O facto de ela ter um filho, o porquê... Amigo, isto é para bater, meu. Isto é para bater. Em conceito africano, há sempre aquela questão de honra. Nós já sabemos... Está associado. O que é que o meu tio vai falar? O que é que a minha família vai falar de ter uma mulher que já tem filhos? E isto não pode dizer que não... É inegável. E é inevitável. Vem da nossa cultura e sabes que isto é real. Amas a mulher ou não? Eu amo a mulher. Mas por muito que tu ames a mulher, tu vais sempre ser minimamente influenciado por aquilo que os teus pais... pela aceitação que os teus pais vão ter em relação a ela. E os teus familiares também. E os teus familiares também, porque tu sabes muito... Há muito amor... Há muito casal que por amar a sua mulher ou por ela amar o seu marido teve que se separar dos seus pais, teve que se separar dos seus familiares porque não estavam todos na mesma onda, não estavam todos no mesmo percurso, sincronizados, não estavam todos sincronizados. Portanto, lá está, o que tu tens que ter amor pela tua mulher, mas e isso tem que ser fundamental, mas vai sempre haver, acho eu, e acredito porque também já passei por isso, vai sempre haver uma fase em que tu vais querer manter o contacto com a tua família e essa relação pode ou não ter alguma influência nisso. Se bem que eu acho que hoje em dia pelo menos os homens africanos já estão mais softs nesse tipo de situação também. Não acredito. Eu acho que sim. Não. Depende da faixa etária do homem. Pronto. Mas explica. Eu digo isto falando por mim. Sim. Da faixa etária do homem. Se o homem estiver acima dos 35. Não numa condição de necessidade, mas eu aceitaria. Se eu conhecesse a pessoa e se eu estivesse bem com ela. Eu sinto que o homem africano, além de tudo, na relação com uma mulher que tenha um filho, ele tem que ter bem presente dentro dele que ele não é fonte de sustento ou não é o pai dessa criança e que não lhe vai ser imputada essa responsabilidade. Ele quer a mulher, quer a bagagem que vem com ela, mas a responsabilidade do pai da criança tem que estar bem presente para que a relação funcione. E muitas das vezes isso é complicado. Ela vem com um filho nos braços de um pai que não quer saber. Pois era isso que eu ia perguntar. No caso do pai que não quer saber, o homem que aceita essa mulher vai ter se calhar também que dar um passo em frente e ser como um segundo pai. Eu vou-vos contar, Exato. Mas isso é mesmo coisa da nossa cultura.
Não exato, é? É exato. verdade. Eu tenho uma amiga minha, ela tem 4 crianças, separada. E está numa nova relação em que ele não tem nenhum. Ele abraçou as 5. Mas é... O mais falso. Mas é complexo. Nem sempre é assim tão fácil. Depende das condições, acho eu. Sim, depende das da condições. situação Sim. e tudo mais, acho eu. Há várias vertentes. A minha questão é, eu sinto isto em relação principalmente a um homem africano, por eu ser uma mulher com um psicológico, com uma mente muito forte. Eu não dependo de ninguém, sou mãe de uma criança de 10, em que quem chegar vai ter que lidar com um pai muito presente, meu amigo, não é? A relação não funcionou, mas temos uma boa sintonia, destreza em relação à nossa criança, em que não tenho que confundir que aquela pessoa ainda faça parte da minha vida, mas faz parte da vida do filho. E eu quero. Mas compreendes que isso é um bocado difícil. Mas porquê? Sabes porquê que é difícil? Isso tem a ver com a autoestima. O homem africano tem muitos estereotipos e tem muita falta de autoestima. Sim. É verdade. Eu quando aceitei este convite do Rui e vi o tema, não é? De hoje, eu por acaso reconheço que pensei que fosse numa outra vertente, que íamos estar a falar de outras coisas, sociedade, mulheres e homens também, e eu vinha essas perguntas, mas eu também vinha pronta para dizer, não é? Vocês homens africanos, vocês os três reconhecem que no mundo não há nenhum ser, nenhum, apontem-me não há nenhum ser que vem com uma cruz tão pesada como uma mulher africana. Ela é mulher. Segundo, ela é negra. É preta 2 vezes. Percebes? Bem visto. Não é? Uma vitória de uma mulher negra é uma vitória 2, 3, 4 vezes. Se ingrar neste mundo que aponta o dedo ou que a discrimina, não é? Por esses 2 fatores. E é bem verdade. E a sociedade trata-nos assim. Uma vez foi perguntado a um homem qual era o motivo do seu sucesso. E ele disse 2 questões. Sou homem e sou branco. A sociedade o trata assim. Exato. Não deixa de ter a sua verdade. Pois é. Disparidade de idades é um problema? Disparidade de idades? Estamos a falar Acho que de não. faixas. Tens quantos? 25? 26? 26. 46, 56. 48. 48. Eu tenho 26. 48. 22 anos. 22 anos de diferença. Está enquadrado nesse contexto. Acreditas mas que obviamente eu e se tiveres uma pessoa de 30 48... e ela tiver 50... Acreditas que eu com 26 e uma pessoa de 48 temos tanta coisa em comum para falar, Diz-me tu, trocar ideias? Diz-me tu, Isaac. Eu ainda nem descobri a minha mulher ideal. Sabes porquê? Talvez tenha 48. Sabes porquê? Porque tens um conceito de ideias. E a mulher não tem que ser aquilo que tu idealizas na tua cabeça. É uma pessoa que tens que socializar e ver se tem aquelas qualidades que tu queres. As qualidades são diferentes de ideias. Ideias são implementadas pela mídia. Exato. Agora, características, pois, Instagrams e coisas, isso não são mulheres ideais. Porque aquelas mulheres fazem exatamente, ou pior, que uma mulher normal que, pronto, não. Aí concordo. O que eu estava a dizer, características são qualidades, são atributos, o que for. Tu conheces de uma mulher. Agora, se estiveres naquela de ela tem que tirar uma foto junto à praia, ela tem que fazer isto e tem que... Isso nem é mulher. Se estiveres com essa mentalidade, e acredito que muitos ouvintes têm esse tipo de mentalidade, Exato. vais continuar a ir buscar McDonald's, KFC, mais Burger King, e sabes que aquilo, tipo, depois de consumir, passado 2 horas, sentes um vazio. Exato, precisas de mais. E as relações têm que ser exatamente, não quero utilizar essa terminologia, mas infelizmente vai ter que ser utilizada. As relações têm que ser levadas como a tua alimentação. Enquanto comeres porcaria, nunca vais encontrar o corpo ideal. Não sei se faço-me Eu até já me esqueci qual era a questão. É Disparidade de idade. Disparidade de idades. A gente volta sempre a este tema. A partir do momento que vocês dão aquela do... Tu não acreditas que talvez seja uma questão de confiança?
Confiança como assim? Por exemplo, eu conheço uma pessoa... Quero uma resposta concreta. Estou a dar um exemplo. Sim, isto tem que ser bem elaborado. Cara. Ok. Porque isso soa-me desculpas. Conheço uma pessoa durante algum tempo e certos atos que eu vejo nessa pessoa, para mim, não me geram confiança suficiente para o pedir namoro. Tem a mesma idade que tu? Tem a mesma idade que tu? Sim, perto da mesma faixa etária. Ok. Não crees que isso pode ser uma das razões pelas quais eu e o Wilson se calhar estamos solteiros e não estamos só à procura de uma coisa que aparece na internet? Yeah. A partir do momento, peço desculpa, não percebi a última cena que tu disseste. Em relação a quê? Disseste que não, uma pessoa que não se identificam, porquê? Pela a mesma... Certas ações que ela tem ao longo do dia, sim. Para mim, não me identifico com esse tipo de ações, mas não gosto desse tipo de ações, e por causa disso acho que era melhor não, porque prevejo que no futuro isto vai ser um problema. Isso é muito bom, mas tens que ver que também às vezes, e isso falo, pronto, que é sempre bom para vocês dois, que é, às vezes é bom vocês saírem da vossa zona de conforto para encontrar aquilo que querem, porque vocês limitam-se completamente com aquilo que vocês, com as pessoas que vocês socializam. E que limitação é essa? E que limitação é essa? Quando digo limitação, as pessoas que vocês socializam, o sítio onde frequentam, trabalho, tudo e mais alguma coisa. Isso é muito, vocês mostram ser muito open-minded, mas são muito close-minded no que toca a outras vertentes, e isso é uma delas. Eu não estou aqui para condenar, porque vocês me colocarem a mesma questão da mesma forma, eu não estou a sentir condenado. eu posso dar também a minha resposta. Mas aí está, eu estou a dizer no meu critério, e acredito, se calhar muitas mulheres que estão a ouvir ou estão a ver no YouTube e que querem partir o visor, mas este gajo, mulher africana, temos aqui uma bastante calma, mas há muitas que estão a arrancar o cabelo. Há muitas que estão a arrancar o cabelo. Pronto, voltando ao tema, vocês limitam-se, e isso toca a toda a gente. Muitos de nós dizem que eu vou-me limitar às pessoas que me dou. Exato. Logo, este meio eu não vou encontrar a minha mulher. Mas às vezes a tua mulher não está ali, meu. Isto é apenas a minha opinião. Disparidade. Isto tornou-se num dating show, assim, de repente. Disparidade de idade. Um Dr. Phil das relações. Isto não é relações, isso é a interação entre o homem e a mulher que, infelizmente, do homem africano e a mulher desapegaram-se. Eu acho que o homem africano e a mulher africana desapegaram-se. Tanto seja fora da relação ou dentro de uma relação. Dos dois são coisas. É isso, pelo menos é o meu parecer. E acho que até tens algum nível de razão, mas em relação à disparidade de idades, eu acho que por muito que se for algo para ter continuidade, por muito que tenha começado bem, e por exemplo imagina uma pessoa de 26, um homem de 26 com uma mulher de 48 ou vice-versa, por muito que tenha começado bem, acho que se for algo para ter continuidade vai chegar a uma altura que o homem de 26 vai ter 36, a mulher de 42 vai ter 52. 48 vai ter 58. E aí, se calhar, já não vão estar na mesma onda, já não vão querer as mesmas coisas. E acho são timings diferentes da vida, são percursos diferentes. E tendo em conta que nós muitas das vezes dizemos, e eu acho que acontece isso, que a mulher amadurece muito mais cedo do que o homem. Na responsabilidade. Sim. Ela tem que lidar com uma menstruação aos 12 anos de idade. Sim. Portanto, começa a ver muito rapidamente o corpo a transformar-se e a ter outra responsabilidade sobre ela. Concordo contigo, e não só, há bocado falamos em relação à família, mulheres que já traziam uma bagagem. Sim. Família também não é fácil. Meu filho é novo, é jovem, esta velha, o que é que ele quer? Quer-lhe tirar a juventude? Sem dúvida. Está a chegar para páginas tantas, a tua mãe e a tua mulher vão se sentir parceiras de idade. Exatamente, portanto há que pesar esses fatores também. Pronto, isto é. Porquê que a infidelidade ainda é um grande problema para o homem africano? Assim, queres pegar? Porquê que a infidelidade ainda é um problema para o homem africano? Eu tinha pano para mangas para estar aqui a falar, mas isso não é um one-man show, estás a ver? Por isso é que eu tenho que colocar as perguntas. Força, porque se for depois vamos voltar ao tema de sempre. Eu faço as perguntas a vocês os dois e depois temos o feed sempre da DOF. Ok. Porque é que a infidelidade... Eu acho que... E lá está. Pronto, agora vou dar aquela resposta. Mas a infidelidade... Politicamente correto. Exato, politicamente correto. Mas... Olha, esse episódio vai ser o politicamente correto. Politicamente correto. O PC.
Para que toda aí quando a gente responde assim? Mas eu quando disse para formarmos esse podcast era para sermos politicamente incorretos, não ordinários, mas politicamente incorretos, dizer aquilo, não, as verdades que não são ditas e as conversas, e tu estás em falta com coisas que já falámos, mas obviamente numa zona mais de conforto, disseste uma cena, eu queria que dissesses aqui, mas não vou estar a reproduzir como é óbvio, né? Mas gostava que disseste. Tens a certeza que queres que eu diga? Nem sei, agora até estou com medo. Vai, chuta, não é bate, bora. Isaac, então mas porquê que não pegas, não te envolves com uma mulher africana? Um paquete, como é? Você sabe que nossas irmãs estão-se a portar mal, pá. Aqui sabes como é que está a situação, não sabes? É a maioria da nossa idade, na nossa faixa etária. É mentira. Viste, depois tens de procurar bem. Eu é que sou o gajo que generaliza. Mas eu é que sou o gajo a pergunta que não me fizeste, qual é que foi? Na altura, por acaso, nem me lembro bem, mas acho que foi nesse... Porquê é que não te envolves com uma mulher africana? Sim, acho que foi mais ou menos assim. Tu não perguntaste porque é que não te envolves com uma mulher europeia? Porquê é que eu estou solteiro? Achas que eu não consigo? Eu acho que consegues. Então? Ter uma mulher. Então? Europeia. E não consigo ter uma mulher africana? Eu não sei. Aí entra se calhar um bocadinho com aquilo que já acabamos de falar aqui. Mas eu não estou com uma mulher europeia. Se calhar... Mas eu não estou com uma mulher europeia. Porquê? Estás a arrumar contra a maré. Isso é o que tu acreditas. Então, mas estás-me a perguntar e eu estou-te a responder. Pronto, então, seguimos. Mas é um bocado... O que o Isaac acho que está a tentar dizer é que nós às vezes a interpretação que nós passamos é que se estamos solteiros é porque ninguém nos quer. E se ninguém nos quer é porque nós estamos à procura no sítio errado. Se nós estamos à procura no sítio errado é porque estamos à procura de brancas quando temos as nossas lindas sisters aqui e podíamos pegar numa delas qualquer. E às vezes não é essa ideia que nós queremos passar, não é essa ideia que o homem africano quer passar, e essa ideia não é real. Porque às vezes, e lá está, da mesma forma que há o homem que é solteiro porque ninguém o quer, há o homem que é solteiro porque está focado noutras coisas à espera da sua mulher ideal. E não tem mal nenhum nisso. Muitas vezes nós, lá está, e eu gosto e acabo sempre a falar disto nos nossos episódios, nós somos muito influenciados pelas redes sociais, dos nossos amigos que tiram fotos com a namorada a passear à beira-mar e não sei o quê, mas não tem mal nenhum também ser solteiro e estar à procura da sua mulher ideal, como está o Isaac. Eu nem sei se está à procura da minha mulher ideal. Se estiveres a ver o podcast, faz favor, aparece. Tens de fazer um dating show, meu. Tens de fazer um dating show. Eu estava à espera de dizer, nós os dois estamos à procura, mas não. Deixa-me sozinho. Toma, vais morrer, meu. Só o Isaac é que está à procura da mulher ideal. Pronto, como nós estamos à procura da mulher ideal, mas agora deixa-me sozinho. mas acho que não tem mal nenhum nisso. E independentemente dela ser branca ou preta, o que importa é que estamos aqui também e estamos, o homem neste caso que está solteiro, está à procura da sua mulher e vai amá-la incondicionalmente, espero eu, e é isso que eu desejo também. Qual é o teu filho? Em relação à questão... já nem sabe o que a gente estava a falar. Eu lembro. O Rui perguntou em relação à infidelidade dos homens africanos. Sim. Eu uma vez li um texto de um judeu que dizia: o homem africano não produz riqueza porque dispersa muita mente, põe sementinhas em todo lugar onde está. O nosso problema em relação aos nossos homens é o dispersar da mente, não é? Isaac, vais sair ali fora e vais encontrar a tua cara metade, de certeza. Mas isso eu espero que seja africana. Não é? Porrada. Quantas vezes nós temos idealizado algo na nossa cabeça, na nossa mente, como... Eu própria digo por mim. Eu vou-vos confessar algo. Eu quando cheguei de Angola, tinha 8 anos de idade. O racismo ou a diferença que eu senti que o povo tinha em relação à minha pessoa era do sotaque forte. Não propriamente pelo tom de pele, mas pelo sotaque forte. Passei muito mal na escola. A professora também não ajudou, porque há palavras que nós temos que falar mais abertas e não conseguia muito. E então acho que passei muito mal nesta fase quando estava a crescer. Sim. Mas isso para dizer o quê? Eu até aos 16 anos, e o pai do meu filho sabe disso, eu era racista.
Racista porque tenho um pai que é filho da minha avó negra angolana e de um branco que nunca o registou, nunca o assumiu. Portanto, eu trazia isso da infância. E o pai do meu filho veio desmistificar o que é que era isso. Portanto, no meu horizonte, jamais relacionar-me com branco. Não é? E olha o que é que me aconteceu. Portanto, nós muitas das vezes temos no nosso interior algo muito determinado para nós, não é? Porque nos identificamos, não é? Com aquela situação e depois vem a vida e dá-vos uma sacudidela e tudo muda. Porquê que o passado da mulher é tão importante para o homem? Mas estás a falar em que aspecto? Passado, presente, futuro. Passado da mulher. Mas sim, mas em que tipo de áreas, em que questões? Com quantos homens é que tu já tiveste? Tipo, esse tipo de coisas? Se é a parte onde vocês têm mais receio... Eu não quero saber. Eu sinceramente também não quero saber. Não. É por isso que eu questionei. Se chegasse pelo WhatsApp ou pelo como for, sim, chegasse um vídeo em que a vossa mulher estava numa dinâmica do grupo. Queres do passado, do passado. É um vídeo. Na tua condição de mulher? É um vídeo do passado. É um vídeo do passado. Essencialmente terias que falar com ela. Temos de ter uma conversa. Mas Isaac, diz-me uma coisa. Sim. O que é que o passado da tua companheira pode influenciar o teu presente? Eu creio que a experiência de vida que ela teve no passado, é por isso que eu estava a perguntar ao Paquete também em que vertentes é que esta questão estava feita. A experiência de vida, a forma como ela adota determinadas coisas e faz determinadas maneiras, ela não vai perder, não é? Ou seja, a pessoa não muda por entrar numa relação com outra pessoa. A pessoa adapta-se. Eu acho que as pessoas adaptam-se de certa forma uma à outra, de forma a conseguirem atingir um objetivo em comum quando estão no relacionamento. Creio eu. Para isso, há um passado, não é? Há sempre um passado. Eu acho que, pronto, o Paquete estava a perguntar num passado em termos de relações, certo? Um passado de relações. O que sentis mais tipo incomodado, vá. Me senti mais incomodado. O objetivo é incomodar. Não sei. O objetivo é saber o passado. O passado é aquilo que vai-te afetar certamente no presente da vossa relação. E isso é que eu me refiro. Isso afeta no futuro. Não há... E depois dei esse exemplo como podia ser um outro qualquer. Podia ser ela a falar com o ex-namorado e recebem o vídeo deles dois a falarem. Mas eles dois a falarem, isso não tem qualquer tipo de problema. Do passado. E se visses? Não, se estivessem a falar agora, eu ex-namorado. Se eu sou o namorado agora, e se eu estou confiante da relação, exatamente. E se eu tenho autoestima, sabemos que falar... Até pode ter com um rapaz, não há problema nenhum. Estamos aqui esclarecidos que o falar nem a falar é o de falar. Falar de quê? Ok, avançando. Pode ter uma mulher amigos homens? Sim. Sim? Sim. Como não ter? Sim, como não. Sem ser familiares. Os primos. Corta os primos. Porquê que os homens têm muitas primas? Africanos. Bem, o podcast vai ser um silêncio do caraças cada vez que eu faço uma coisa. Os homens têm muitas primas. Porquê que os homens têm muitas primas? Agora, sinceramente, não. Isso vai um pouco com infidelidade também, né? Já fizemos essa questão várias vezes. Já fiz essa questão várias vezes. Já estou a perceber, não percebi. A família acaba por ser grande, não sim, é? Com muitos quando elementos, recebes não uma do chamada, casamento. És filho único. Quando recebes uma mensagem a tua mãe é filha única. E tu dizes, é a minha prima. Ok. Então é a minha prima. Está aqui muito código montado. Ela percebeu logo isto. Os povos africanos são... Então, são pequenas cenas. E elas também têm primos, né? Pronto. Né? Amigos. Colega de trabalho. Não, acho que é primos. Acho que é primos. Aquelas que não interessam a ninguém têm tios. Meu Deus. Credo. Bem, já vi que não vão responder. Não, bora. Essa pergunta do que o homem tem muitas primas vai muito. Com o silêncio vocês estão a consumir tempo e temos pouco tempo já. Vai com a pergunta da infidelidade. E se calhar é, digamos que para o homem que é infiel, acaba por ser a resposta que eles julgam que vai dissuadir a mulher de continuar a insistir no tema. Basicamente, acho que é mesmo por aí. E também é mesmo aquilo que vem logo à cabeça, é dizer que é a tua prima ou que é a tua amiga ou o que seja. Os africanos têm muitas famílias, não é? Somos Sim. muitos. Eu acho que a Dó disse aqui uma coisa fantástica, que é o homem africano dispersa muito. E eu acho que isso responde também aqui à questão das primas, de certa forma.
Um telemóvel é ou não fora de limites? O telemóvel é ou não fora de limites? Ei, se houver confiança, toma o meu telemóvel, dou-te o código, o que seja. Se estás numa relação, digo de ponto de partida que existe confiança. Se eu não estou a fazer nada de mal, porque é que eu vou ter limites? Não, mas se estás numa relação, a partir do momento que estás a dizer que existe confiança, já estás a condicionar a relação com qual tu estás integrado. Logo aí... Eu não tenho nenhuma relação. Mas espera, se eu tiver Estamos a falar hipoteticamente. Sim, se estiver numa relação, vou acreditar que há confiança, certo? Mas já tiraste isso. E vou se houver confiança. Tu disseste, se houver confiança. Por exemplo, eu disse isso, é fora de limites. Estamos a falar de uma relação. Sim. E tu respondes... Há confiança, certo? Há uma relação, há confiança. Isso pergunto eu. Eu estou-te a dizer, se eu não tenho confiança com a pessoa, não vou estar numa relação com ela. Isso podes ter certeza. Mas se há uma relação, há confiança. Se há confiança, podes ter o meu telemóvel, podes ter o meu código e o que seja. Agora, se tu sentes a necessidade de estar a esconder isso, é porque estás a esconder alguma coisa. Exatamente. Eu pelo menos eu acho que é assim. Eu acho que é assim, mas... Exato, estavas a dizer? Eu estou com o Wilson 100%. Bem, a questão dos limites... Não, a questão dos limites é que não há nada para esconder no meu telemóvel também, a verdade seja essa. Não é? Sim, também é verdade. Então não existe privacidade. Queres ver as coisas no meu telemóvel? Não existe privacidade. Queres ver as coisas no meu telemóvel? Não, digo eu, não existe privacidade numa relação. Por exemplo, essa questão para digo mim... uma coisa. Sim. O homem ou a mulher não tem a capacidade de inalar ou de consumir, se calhar, o que está no telemóvel do parceiro ou da parceira. Ok. Então, por exemplo, alguém que... As mulheres, por exemplo. As mulheres, vocês não têm noção, mas deviam ter, estão constantemente a serem assediadas ou... Isto não existe. Piropoadas, piripoadas e etc. Piropiadas. Um homem fraco de mente ou um homem inseguro, sim, vem para aquilo à discussão. Mas isso transcende a pessoa. Muitas vezes tens mulheres que cortam mesmo a comunicação no Facebook. Sim. Mas isso não impede nada. Não impede nada, sim. Por exemplo, se houver mesmo uma mensagem que ela receber por engano e ele tiver acesso a essa coisa, outra discussão. Mas o Rui fala de uma coisa que eu concordo, a privacidade. Nós somos seres e assim, enquanto parceiros, tu tens que ter um pouquinho da tua privacidade. Eu concordo com isto. Saber a senha do telemóvel do namorado não quer dizer que tem que se ir lá mexer. Saber. Eu não mexo em carteiras, em telemóveis. Eu confio na pessoa. E foi daí que eu disse, podes ter o meu telemóvel e a senha, porque primeiro de tudo eu não estou a fazer nada. E segundo, se tu tens essa tal confiança e acreditas na tua privacidade como eu acredito na minha, não vais ter essa necessidade. Como é que depois torna-se a vida complicada de um casal se eles vão por esse caminho? Sim, da desconfiança? Isso não é viver, isso é terrível. Não concordo. Então pronto, eu sou membro extremista nesta questão, sem código, telemóvel. Então confias em plenitude? Sim, se calhar é por isso que estou solteiro. Eu já não vou tocar no assunto, já vi que o assunto é sensível para ti, já não vou tocar mais no assunto. Como assim? Eu é que volto sempre a esta questão. Eu não vou tocar mais no assunto no que toca a isso. Isto já tem de ser reverse psychology. Exatamente, eu não vou tocar mais nesse assunto. Mas agora, para desanuviar um bocadinho, o que é que as mulheres deixam cair no chão que procuram tanto nas fotos? Não. Sério, Rui? Mas porquê? Pela posição em como tiram as fotos, porque olham para baixo. Como assim do membro do Instagram. Exatamente. É pose. Não deixam cair nada. É pose. É verdade que as mulheres partilham prints das ações dos ex-atuais namorados das amigas? É verdade. Bem, isto parece aqui tipo... Agora vamos baixar um bocadinho. Fico assim um bocado frio. Aborto. Essa questão dos prints. Aborto? Pró ou contra? Nem pró, nem contra. Eu tenho uma visão em relação ao aborto que é... Eu, na minha condição de homem, não consigo fazer um aborto. Por isso não me sinto na condição de poder responder pró ou contra. Eu acho que isto é uma decisão que deve ser feita só pelas mulheres. Crias um comitê de mulheres e as mulheres que decidam se o aborto é a favor ou é contra. Wilson? Vou também muito por essa ideia. Na minha ótica, lá está, também depende da própria mulher e daquilo que ela acha que é o melhor para a sua vida. O que é que constitui violência doméstica? Agressão física, psicológica. Uhum. Sabes que hoje em dia é bastante deturpada a violência doméstica, não sabes? Então.
Sabes que uma mulher é capaz de estar chateada com um homem sobre o que for e ela self-inflict. Sim. E o homem não tem qualquer tipo de direito. Porque, como já disse desde o princípio, o homem hoje em dia, por exemplo, se uma mulher começar a arranjar confusão e começar a agredir o homem. Sim. O que eu quis dizer é já uma outra pergunta, que é o filho de outra mulher. Porque a mulher diz, tipo, violência doméstica. Não, o homem nunca deve bater um homem nunca deve bater numa mulher. Sim. Mas, no entanto, quem tem filho tem cadilhos. Vai buscar uma mulher e a mulher começa a arranjar confusão, começa a ameaçar com uma faca ou com uma arma, seja qual for. E uma mãe ouvir uma coisa dessas de um filho, é claro que ela vai dentro dela, vai esquecer-se daquela cena de violência, uma flor, nem com uma flor e etc. Nem com uma flor. Mas não fugindo. Tens mulheres que deturpam completamente o que aconteceu e o homem não tem direito nenhum. O que é que acontece? O homem é condenado, ou o homem fica estigmatizado com aquela situação e é visto como um agressor. É claro que existem mais situações em que o homem que comete essas porcarias, exatamente, do que não. Essas relações, por exemplo, em que o homem, a única forma que tem de conter a raiva que tem ou de demonstrar a raiva que tem com a discussão é ofender. Isso agora é constituído como uma agressão verbal. Então o homem tem que conter a raiva toda, dar com a cabeça na parede e mastigar a pedra e ir passear. Sabes que momentos explosivos, não sei se vocês não sabem. Lá vamos nós. Coisas de relações, estás então a ver? Vamos lá, bora lá. Dizem-se... Ainda bem que eu tenho um solteiro aqui ao meu lado, quer dizer, eu ia estar aqui em desvantagem completa. O cameraman está nas minhas costas, mas ele está-se a rir de certeza. O Squall está-se a matar. Sabes que em relações dizem-se muitas coisas que quem é terceiro elemento e ouve fora da relação, sim, pode sentir-se, condena. Sim, pode por isso é que dizem que entre um casal não se mete a colher, não é? Não existe coisa. Tem que se deixar de dizer essas frases. Não se mete a colher. Entre homem e mulher não se mete a colher. Se tanto um é maluco, o outro é maluco, estão a discutir e já viste a interação deles é só bate-boca e ficam a gritar um com o outro, ok. Se começar a aparecer já manchas, não, isso não foi nada, aí temos um problema. Mas é uma linha ténue, estás a ver? Mas sabes, na questão da agressão verbal, na agressão psicológica, não está só este tipo de discussões em que há um extremo dos dois lados e as pessoas agridem-se uma à outra verbalmente, mas também está incluído a parte em que muitas das vezes vou dar um caso de exemplo e vou começar pelo homem, não estou a querer estigmatizar nada do género, mas um homem que baixa a autoestima da mulher todos os dias. Isto também é uma forma de agressão psicológica, desse tipo de agressão que eu estava a falar. Mas sabes que isso é uma coisa que, desculpa te interromper, sabes que isso é uma coisa também que a televisão faz com que exista. Eu acho que existem mais casos destes, mas o exemplo que a malta pensa é: estou bêbado, chego a casa, onde é que estás? Estás aqui, pumba. Onde é que está o miúdo? Pumba. Isso aparece bastante. E existe. Caso que ninguém diga, pense que eu estou aqui a dizer que não existe. Não, concordo. Existe. Mas não vamos agora generalizar e dizer que todos os gajos que ficam bêbados, muitas vezes tens situações em que o homem está bêbado, a mulher vai buscar ao bar e dá-lhe umas cacetadas enquanto está no caminho. Isso existe. Exato. Agora, não vamos estar a generalizar, a dizer que isto o homem está bêbado, chega, bate na mulher, ou viram sempre eles a discutir, chama a polícia. Às vezes há certas coisas que têm de ser resolvidas entre quatro paredes. Mas deste um bom exemplo. Sem agressão. Deste um bom exemplo, sim, mas não acreditas que esse tipo de agressão psicológica que eu acabei de dizer é condenável? Sabes que as mulheres, eu vou citar, não que eu tenha experienciado disso, graças a Deus, sabes que as mulheres são capazes de dizer que tu és uma merda. Sim. Não tens um trabalho nenhum, estás sempre aí, não fazes um caraças. Todos os dias. Todos os dias. Não iria baixar a tua autoestima? Claro que vai. Não sentes isso como uma forma de Mas agressão? o que eu estou a dizer é que a malta pensa que só a mulher é que é vítima disso. Não, é por isso que o homem vai abaixo. O homem vai completamente abaixo. Tens homens que entregam completamente à bebida, à pala disso. Sim. Entregam a bebida, fora as frustrações de não encontrar um trabalho, estarem com depressão se for preciso, mas no entanto chegam a casa e a mulher a dizer: não tens trabalho, não tens isto, não traz isto, e a comparar com as amigas, porque isto
É muito mau o que acontece, às vezes até involuntário. Oh, Rui, mas socialmente ainda há muito este lado de ver o homem como o elo mais forte, que eu não concordo nada. E eu acho que tudo em parceria, tudo se faz. Mas quando, ao contrário, uma mulher psicologicamente afetar um homem, ou verbalmente o castigar com palavras menos positivas, a reação dele vai ser a força. Porque em certos momentos nós somos mais isto e os homens mais isto, mais da força. Ele vai calar-lhe pela força bruta. É uma questão de fêmea e macho. Não é assim como é na selva. Eu sinto muito que é isto. Eu pensei durante imenso tempo que os homens eram mais racionais e nós emocionais. Mas chego à conclusão que não. Nós até conseguimos ser racionais como mulheres e o homem é bruto, é força bruta. Ele vai-te calar na força bruta. Nessa vertente, eu acho que nem sempre. Porque há questões em que, pronto, a própria traição, a mulher te contrai é por ego. Ego não, desculpa, emo. Eu digo emo porque, pronto, rima com o ego. O homem contrai é por ego, a mulher é por emo. O homem, quando é traído, é uma situação já estudada bastante pela mulher. Pelas possibilidades, como é que seria, etc. O homem contrai... A ver aquela rapariga ali atrás. Estava aqui. Enfim, eu tinha várias perguntas para te colocar, mas vou concluir aqui com uma pergunta espetacular. Pena que não temos tempo para desenvolver mais isso. Manipular crianças para atingir o homem ou a mulher? Isso é terrível, porque o único lesado aqui é a criança, não é? E hoje em dia tu estás a dizer numa separação. Sim. É terrível, porque a criança vai crescer desacreditada. Um dia, quando ela perceber, vai se desacreditar do que é os afetos, do que é que são as emoções do homem e de mulher, porque ela teve numa balança em que pendia de um lado, pendia do outro, para interesse próprio dos adultos. E só estão a feri-la para ego próprio, não é? E penso mais, Rui, um casal que separa-se, em que em certo momento da vida tenha tido amor, paixão e construído algo que resultou numa semente que é esta criança, não entenderem-se pós isto, com o legado que eles têm, porque eles têm um legado, a criança, não é? E têm que levá-la a bom porto. Sim. Não é? De ser um ser humano completamente resolvido, com um psicológico tranquilo, que seja um bom ser humano na sociedade, que seja correto. Quando eles, a partir do momento... não conseguem, numa pós-separação, respeitarem-se e terem em conta o carinho e o amor que já tiveram lá para trás, o único lesado é a criança. Qual é que é a recomendação que dás a essas pessoas? Tanto o homem como a mulher. Posso dar o meu exemplo? Pode, à vontade. Sim. O equilíbrio está mesmo a ver só o interesse da criança. Falo sempre em relação... Não queria concluir essa pergunta... Mas sim, continua. Mas, que é um segue disso que estás a dizer. Diz então. Que é a importância de um pai numa criança. Todo. Obrigado. Porque hoje em dia a mentalidade é essa. Para mim, o pai do meu filho tem que ser presente na minha vida e da vida da criança, independentemente de eu tenha alguém. A pessoa não tem que confundir que haja algo mais. Faz parte da vida do meu filho e eu não lhe quero abnegar esse direito. Não lhe quero, ele tem esse direito. Espetáculo. Aí está, eu estava a pensar. Enfim. Mais perguntas. Coisas não de tem pais, nada, Wilson. Não tem coisas nada, de pais. Não tem mais nada a acrescentar? Eu. Tem a acrescentar, por favor, acrescentem qualquer coisa, porque vocês ficaram hoje muito acanhados, sentiram-se atacados. Acrescentar. Quem é que se sentiu atacado? Vocês sentiram-se atacados? Não, eu quero qualquer coisa. Não me senti atacado, eu. Este tema está sempre a acontecer. Isto é sim, é dia a dia. Tinha mais perguntas, mas vou concluir mesmo com essa, porque é mesmo boa. Não, o teu conselho acho que é quanto as mulheres procuram um homem ideal e mulheres e homens que procuram mulheres ideais, qual é a tua opinião? Para concluir, o ideal é alguém que se encaixa, que esteja na nossa medida, alto, baixo, magro, gordo, pobre, rico, alguém que vai de encontro à nossa linha de visão, naquele horizonte que seja parecido, não tem que ser igual, mas que os dois construam, batalhem e que sorriam, que sejam... O ideal para nós, como dizias há bocado, Rui, com toda a razão, não é o visual, é alguém que se encaixe no teu eu, na tua química, no teu ser, no teu dia-a-dia. Muito obrigado. Obrigado. A tua mensagem positiva hoje,
A minha frase para hoje, e não entendam isto como um bife, isto é um provérbio africano que diz, quer dizer, isto não sei se é bem provérbio africano, mas acho que ou é africano ou com convicção, asiático, que diz: o homem é a cabeça da família, a mulher é o pescoço que vira a cabeça. Tão bom. Isaac, qual é que é a recomendação que tens para nós hoje? Hoje o livro que eu recomendo é A Espia, Paulo Coelho. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, basicamente é a história de uma bailarina de danças exóticas orientais que no decorrer da história foi acusada de ser uma espia e foi assassinada. Eu gostei particularmente de ler este livro porque ele basicamente está retratado todo no paradigma da mulher em si. Aquilo conta basicamente a história toda da mulher. E existem violações, existem agressões, existe manipulação, existe tudo, mas contado de um ponto de vista da mulher. E nós, homens, claro que nunca vemos esse lado, vemos sempre o nosso lado como homens. E esse livro ajuda os homens africanos que queiram, é praticamente impossível, mas queiram conhecer um bocado do que é ser mulher ou da vida de uma mulher. Isso é que é o problema. Não querer conhecer as mulheres. Esse é que é o nosso grande problema. Desculpa, Não. Esse é o nosso grande problema. Por isso é que eu sempre fui dado a conhecer várias vertentes das mulheres e sempre gostei, até podcasts femininos, eu ouço com cada coisa. Vocês não estão bem a ver a mente da mulher e não estão bem a ver a vida que as mulheres... Só por exemplo, só uma coisa muito... Sim. As mulheres têm ou não têm um Mr. Big na vida delas? Mr. Big, para quem não sabe, é o tal o senhor que aparecia no Sexy e a Cidade, que era o príncipe encantado. Obviamente foi escrito por uma mulher, nota-se claramente que é um homem paciente e romântico e tudo aquilo. Vertentes que dificilmente encontram-se num homem. É ou não é verdade que as mulheres têm sempre um homem em reticências, a maior parte das vezes? Okay. É verdade. Por isso é que ela foi nossa convidada, porque eu sabia que íamos, sem papas na língua, íamos ter uma conversa aqui genuína entre duas pessoas. Passou ao lado, né? Passou ao lado. Eu já sabia que íamos ter aqui uma conversa genuína entre duas pessoas. Força, continua. Dá-lhe. Sincera e honesta entre duas pessoas. Enfim, concluindo... Somos 4 aqui, Somos 4, atenção. Deixa de seguir, bora. Se porventura vocês acharam que tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas intelectuais, inteligentes, estão corretos. Se por outro lado vocês acharam-nos uma cambada de burros, ignorantes e uns sem noção, estão completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Obrigado por ouvirem.